Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, como todas as segundas-feiras. E hoje, como é inescapável, nós vamos tentar abordar a questão da, do conflito no Oriente Médio, da guerra promovida por Israel e Estados Unidos contra o Irã, mas que não se limita a uma guerra exclusivamente desses dois países contra o Irã, mas como parte de um conflito mais amplo, que é um conflito geopolítico com várias facetas, né? Essa guerra ela tem nuances importantíssimas ligadas aos grandes conflitos geopolíticos que estão estabelecidos em escala mundial, particularmente os conflitos decorrentes da perda de centralidade e de hegemonia norte-americana, que vinha desde a Segunda Guerra Mundial, que vinha mais especificamente desde a queda do Muro de Berlim, mas ela tem também outras nuances que não são nuances de pequena importância. Ela tem nuances ligadas ao caráter dos conflitos do próprio Oriente Médio, né, o processo expansionista do sionismo, é, né, por parte do Estado de Israel. Ou seja, essa guerra tem um conjunto bastante grande de características, né, e a ideia hoje aqui é nós tentarmos entender um pouco melhor o que é, né, essa guerra, o que é esse conflito. E para avançarmos nessa direção, nós teremos a contribuição de dois conhecedores desse quadro, dois estudiosos desse quadro, né? O professor Carlos Eduardo Martins, que é professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, sendo também coordenador do Laboratório de Estudos sobre Hegemonia e Contra-Hegemonia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um pesquisador da Claxo em estudos sobre Estados Unidos e China. É, e também teremos conosco o Tadeu Valadares. Tadeu Valadares é um embaixador aposentado, chefiou, né, as embaixadas do Brasil em Bucareste, em São José e também em Doha. É, durante esse período, um grande estudioso sobre o Oriente Médio, além de ter sido também cônsul-geral em Santa Cruz de la Sierra e, e adjunto na representação permanente da ALAD em Montevidéu, né? E liderou o Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério de Relações Exteriores. É, Nós vamos dar início, então, aos nossos trabalhos, pedindo a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, canal Instituto Ansur, que deem o seu like, amplificando a penetração de nosso canal e, em tendo interesse em serem avisados ou avisadas das nossas próximas atividades, que cliquem também no sininho. Então, dando início aos trabalhos, eu imediatamente transfiro a palavra ao professor Carlos Eduardo. Professor, com você, por favor. Muito obrigado, Antônio Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui no Diálogo Emissur. É um prazer estar aqui com o embaixador Tadeu Valadares, para nós, enfim, discorrermos sobre essa conjuntura tão sensível, tão desafiadora que nós estamos enfrentando. Eu acho que nós estamos num período de caos sistêmico na, na economia mundial, no sistema mundial, um período de caos sistêmico, porque as tendências multipolares em curso, elas estão sendo bloqueadas ou tenta-se bloquear estas tendências multipolares em curso por um hegemon em declínio. Um hegemon em declínio que abandona um imperialismo informal, que foi o imperialismo que ele exerceu, sobretudo
dos anos 80 até a metade dos anos 10, ele busca abandonar esse imperialismo informal por imperialismo explícito, o imperialismo que um autor como o Giovanni Arrighi chama de imperialismo tout court, que é um imperialismo que busca usar a violência para destruir tendências competitivas do mercado mundial ou tendências multipolares que desafiem seu controle sobre a ordem mundial. Então, esse processo já veio nos anos 10, já no governo Obama, com o crescimento da economia política de sanções e embargos por parte dos Estados Unidos, e com o direcionamento dessa economia de sanções e embargos de países da periferia para países de maior porte, a Rússia passou a ser o alvo principal dos Estados Unidos no início da década de 10, e, posteriormente, com o Donald Trump, isso ganha uma escala muito maior, porque o Donald Trump ele nomeia claramente a China como uma ameaça aos Estados Unidos. A doutrina de segurança estratégica do Donald Trump de 2017, ela nomeia Rússia e China como potências revisionistas que tinham que ser controladas, abandonando o projeto inicial do Obama de dirigir um mundo multipolar sob liderança norte-americana. Então, essa resistência que se fazia de maneira insidiosa e mais pontual, ela assume um caráter de política geral. O Trump ele rompe com o convite que o Nixon e o Kissinger havia feito à China para fazer parte da ordem norte-americana. Ele rompe com isso e começa a colocar a China como a principal adversária. E o Biden ele não volta atrás em muita das inflexões colocadas pelo Trump. O Biden mantém o cerco econômico à China, o Biden atua sobre a Rússia no sentido de buscar impedir a conexão da Rússia com a Europa, impedir que a Rússia pudesse ser uma exportadora de gás expressiva. E quando o Trump volta, o Trump faz mudanças mais profundas ainda e, na verdade, tenta romper com vários paradigmas de política externa dos Estados Unidos que ainda estavam em curso. Um paradigma é o paradigma das políticas de hegemonia do pós-guerra, pelas quais os Estados Unidos financiavam as suas alianças estratégicas. Então, o Trump busca estabelecer uma outra relação totalmente distinta com a OTAN. A OTAN, não é, os países da OTAN, ao invés de serem financiados pelos Estados Unidos, eles vão ter que comprar serviços de defesa e armas dos Estados Unidos. Outra ruptura que o Trump faz é com o universalismo liberal, que colocava a política externa norte-americana diante de uma contraposição, a de representar as democracias contra autocracias. O Trump vai dizer que isso não faz sentido, o que faz sentido é fazer prevalecer o poder norte-americano, o seu interesse material. Então, os Estados Unidos não criariam fontes de confrontação pelo fato de um país ser ou não uma autocracia. O que interessa é se serve ao interesse norte-americano. Então, com isso, o Trump, sobretudo, busca cercar a China. E, para cercar a China, ele busca, inicialmente, uma aproximação da Rússia, barganhando com a Rússia
o reconhecimento de territórios conquistados na Ucrânia em troca de um afastamento da órbita chinesa. E, de outro lado, o Trump retoma a doutrina Monroe, mas, na verdade, sobretudo, a doutrina do Destino Manifesto, para estendê-la para todo o hemisfério ocidental, com o objetivo de expulsar a influência chinesa, expulsar a influência russa e estabelecer uma relação de domínio absoluto sobre os governos locais, que se transformariam em governos títeres do governo norte-americano. Então, o que se praticou na Venezuela foi exatamente esse tipo de metodologia. O Trump não se preocupou em fazer uma mudança de regime na Venezuela. O Trump se preocupou com a decapitação. Se tratava de decapitar certas lideranças na Venezuela e fazer com que essa decapitação fosse ameaçadora o suficiente para que o regime bolivariano passasse a ser um protetorado norte-americano. Então, o Trump atua, não é, com essa diretriz e o objetivo de cercar a China e de anulá-la tem a ver com o fato de que a China é uma grande desafiadora da liderança competitiva dos Estados Unidos no mundo. A China, em 2012, ela ultrapassou os Estados Unidos em número absoluto de patentes. A China, em 2017, ela ultrapassou os Estados Unidos em número relativo de patentes, isto é, patentes por habitantes. 2018 foi o ano máximo dos Estados Unidos em termos de registro de patente por habitante, ele começa a cair e a China vai ultrapassando. E os Estados Unidos têm, evidentemente, uma grande vulnerabilidade, que foi a de apostar na financiarização e de que a força do dólar seria suficiente para os Estados Unidos financiarem todo tipo de déficit que ele contraísse com o mundo. Então, com a globalização neoliberal, a sobrevalorização do dólar, a deslocalização produtiva, que serviu, sobretudo, para a classe dominante norte-americana derrotar sua classe trabalhadora, com a deslocalização produtiva, a desigualdade aumenta drasticamente nos Estados Unidos. Entre 1980 e 2022, os 50% mais pobres só receberam 2% da renda per capita que se expandiu. Isso tem que ver exatamente com uma estratégia que levou à financiarização e à deslocalização produtiva, mas com um custo altíssimo do ponto de vista do desempenho tecnológico de médio e longo prazo dos Estados Unidos. Então, o Trump quer reverter essa vulnerabilidade, mas ele não quer reverter essa vulnerabilidade desvalorizando o dólar. Então, ele usa essa economia de sanções, ameaças, tarifas, embargos, para desviar o comércio em favor dos Estados Unidos, usando o poder militar norte-americano. E os Estados Unidos, eles precisam, para cobrir seu déficit comercial, eles precisam de uma entrada muito significativa de recursos anualmente. De 1980 até 2020, os Estados Unidos geraram um déficit de cerca de 20 trilhões de dólares, que levou à necessidade do quê? Da expansão da dívida pública, para vender títulos do Tesouro norte-americano, para que o dólar que saísse voltasse. E, claro, que a China criando um novo espaço geoeconômico, se aproximando da Rússia, lançando o BRICS, a China cria um outro tipo de possibilidade de investimento, um outro tipo de possibilidade de aplicação de recursos, o que ameaça enormemente os Estados Unidos. Essa ofensiva
norte-americana para tentar resolver pela força esse conflito gera, entretanto, um conjunto de contradições. Uma contradição muito expressiva tem sido a valorização do dólar em relação, perdão, a valorização do ouro em relação ao dólar. O ouro tem se valorizado brutalmente. Nesse século, o ouro se valorizou em relação ao dólar mais de 15 vezes. De 1970 até 2000, 8 vezes. A valorização acumulada do ouro em relação ao dólar é de mais de 120 vezes. E tudo indica que nós estamos entrando num momento de grande crise financeira dos Estados Unidos. Se nós pegarmos os ciclos de 100 anos e tomarmos um indicador, que é o indicador da relação entre o índice Dow Jones Ouro, nós vamos ver que houve 3 grandes quedas que se revelaram como uma crise do padrão monetário norte-americano. Uma queda de 29 a 33. Uma queda brutal quando o índice cai uns 90%. Ele vai lentamente se recuperando e ensaia realmente aí uma trajetória de recuperação a partir de 42 e chega a um novo patamar bastante alto em 67, quando começa a cair novamente e chega a um nível extremamente baixo em 79. E a partir de 81 começa uma trajetória de recuperação que vai até 2001, quando começa novamente uma queda que tem seu ponto máximo em 2007, 2008 e inicia-se uma nova recuperação em 2011. A partir de 2022, 2023, nós temos exatamente essa trajetória de queda significativa desse indicador, o que coloca uma crise financeira que pode efetivamente colocar em questão um dos últimos pilares da hegemonia norte-americana, onde ela tem ainda controle bastante significativo, que é o controle do padrão monetário internacional. Então, está se colocando em risco essa possibilidade e toda essa violência dos Estados Unidos tem a ver com isso, com a tentativa de impor a força do Estado norte-americano sobre as tendências estruturais da economia mundial. E um elemento para isso é o controle energético do mundo e garantir uma subordinação energética dos competidores dos Estados Unidos ao seu poder militar. Daí a ofensiva no Oriente Médio. A ofensiva no Oriente Médio tem um objetivo muito claro, que é ter o controle do Estreito de Hormuz. Então, para isso, se calça o subimperialismo israelense para além, inclusive, dos limites bíblicos desse imperialismo. Porque os limites bíblicos da Grande Israel não levavam Israel até o Irã, não chegava até o Irã. Então, se trata de lançar o subimperialismo israelense para além dos limites bíblicos da Grande Israel e fazer que ele fazer com que ele atue no Irã, para produzir, claro, uma mudança de regime, que é o projeto em curso. Esse negócio de controlar o enriquecimento nuclear iraniano, tudo isso, evidentemente, é pretexto. Não é? E nisso, dos pretextos, o Trump me tira da cartola até os direitos humanos que ele dizia que eram irrelevantes. Né? Então, o Trump começou a ameaçar nessa segunda incursão contra o Irã, começou a ameaçar o regime iraniano por conta da sua repressão, né, aos movimentos anti-governo. Então, o que se trata é disso, de se tentar produzir uma mudança de regime, e os Estados Unidos buscam, nesse processo, o menor desgaste possível. Não é?
o menor desgaste possível. Por que os Estados Unidos buscam o menor desgaste possível? Porque os Estados Unidos são vulneráveis do ponto de vista econômico. Os Estados Unidos têm hoje uma dívida pública de 120% do PIB. Os Estados Unidos têm um déficit primário de 6% do PIB. Os Estados Unidos têm um peso de juros no orçamento que é maior do que o orçamento militar. Então, os Estados Unidos sabem o custo de uma guerra prolongada. Daí, então, o Trump usar essa espetacularização, essa intimidação, essa tentativa de apavorar os tomadores de decisão. Então, se trata, sobretudo, de ameaçar os tomadores de decisão para que eles se rendam e entreguem o país, como se fez na Venezuela. No Irã, parece que não está dando certo. Entre outras razões do porquê no Irã não está dando certo, é que a liderança iraniana é uma liderança islâmica. E o islamismo valoriza o martírio. Então, a ameaça à vida ela não é tão contundente, né, quanto tem sido aqui na América Latina para flexibilizar políticas públicas. Então, os Estados Unidos estão encontrando no Irã uma resistência muito maior do que eles imaginavam. Os preços do barril de petróleo, não é, hoje ultrapassaram em um determinado momento a US$ 120 o barril, o que levou imediatamente à ação do G7 no sentido de liberar as reservas de petróleo disponíveis, mas essas reservas elas não garantem a estabilização dos preços do petróleo por muito tempo. Não é? Há aqui um efeito retórico hoje dessa ação, que fez baixar novamente o barril para baixo dos 100, 85, US$ 90. Mas, se houver realmente uma paralisação do Estreito de Hormuz, uma resistência iraniana profunda e islâmica, isso pode criar problemas para os Estados Unidos e para o governo Trump, que são realmente expressivos. Claro que o projeto do Trump é qual? O projeto do Trump era tomar o governo iraniano, tomar o controle do Estreito de Hormuz, estabelecer uma situação de dependência energética e vulnerabilidade energética intensa da China e da Índia, para que esses países fiquem vulneráveis à pressão norte-americana. O objetivo também é estabelecer um caos sistêmico no Oriente Médio para desorganizar a Rota da Seda, que é uma das variantes do crescimento chinês. Outro objetivo é retirar o apoio iraniano à Rússia, o apoio militar iraniano à Rússia, enfraquecer a Rússia na frente ucraniana, produzir uma mudança de regime na Rússia e cercar a China, e no final, evidentemente, o que quer é também uma mudança de regime na China. Esse é, digamos assim, o projeto do Trump para garantir um século XXI norte-americano, ou quem sabe, na cabeça dele, um império de 1000 anos anglo-saxão. Só que há um conjunto de mediações que atrapalham essa estratégia, que é uma estratégia muito rude para lidar com a complexidade da economia mundial. Um dos efeitos imediatos dessa guerra está sendo o fortalecimento da Rússia. A Rússia é uma das principais fontes de exportação de petróleo no mundo. E os Estados Unidos, embora sejam fortes produtores de petróleo, o superávit da produção norte-americana em relação ao consumo é muito baixo. Os Estados Unidos não teria como atender
a demanda mundial, se ele quisesse, ao mesmo tempo, usar a sua produção para controlar os preços internos do petróleo, que podem ser uma fonte de estabilização política, e que podem levar a uma derrota do Trump em novembro. Então, esse me parece, né, um projeto com forte conteúdo nazifascista. Se trata, não é, de um projeto de uma violência extraordinária, que internamente, para se sustentar, exige também uma violação crescente das garantias democráticas. Não é à toa uh, que há ideólogos que dão suporte a Trump, que estão propondo uma mudança de regime nos Estados Unidos. Não é à toa que até mesmo alguns autores conservadores, como o Robert Kagan, que saiu do Partido Republicano com a tomada do Partido Republicano por Trump, denuncie esse caráter profundo da política do Trump, que é uma política de violação do Estado liberal democrático, que é transformado numa caricatura. Não é? Se estabelece o rito democrático, mas apenas para violá-lo, como foi, na verdade, a ascensão do fascismo e do nazismo nos anos 20 e 30. O nazismo e o fascismo se constituíram como partido de massas através da participação nos processos eleitorais. Então, não há dúvida que a orientação do Trump é essa de querer impor um capitalismo de Estado de natureza ultra-reacionária para enfrentar os conflitos mundiais que ele considera ameaçarem o poder norte-americano e os conflitos internos que resistem a isso também. Enfim, acho que essa é, digamos assim, uma primeira pincelada que eu faria sobre o tema. Também destaco a fragilidade da reação latino-americana a essa ofensiva. Os organismos de integração latino-americanos não estão funcionando, a CELAC não funciona, o Mercosul não funciona, a Unasul muito menos ainda. E mais do que isso, não se cria nenhuma iniciativa paralela a esses organismos de integração no sentido de respaldar governos ou estados que estão sendo brutalmente ameaçados. O caso de Cuba, por exemplo. Não há nenhuma ação contundente dos governos progressistas da América Latina no sentido de transportar petróleo para Cuba. A ajuda de medicamentos, tal, o governo mexicano fez, mas não há uma ação contundente que sequer faça sombra ao tamanho dessa ameaça. E não há também uma articulação internacional no BRICS, no sentido de buscar algum nível de contundência mais substantivo. De tudo isso, fica muito claro também que os BRICS não podem atuar apenas no plano do direito internacional, como estava atuando. Os BRICS têm que criar um certo poder de dissuasão, mais expressivo e mais organizado. A China tem uma capacidade potencial grande para isso. E os gastos da China em defesa, eles são relativamente limitados em relação ao PIB. A China gasta 1,5%, 1,7% do PIB em defesa. Está muito bem, a China quer ser uma potência emergente pacífica, isso é um elemento importante. Né? E a China vem atuando no sentido de debilitar o dólar e fortalecendo as compras de ouro. Esse é um fator importante, porque sem uma moeda forte, dificilmente os Estados Unidos terão força para
agir com esse desembaraço com que eles querem agir, ainda que com todas essas limitações, não é? Porque são ações de espetacularização que querem a todo tempo evitar uma guerra de longo prazo, pelos custos financeiros, políticos e sociais disso. Os custos financeiros, não é? Aqui eu já mencionei, ah, a questão, não é, da vulnerabilidade dos Estados Unidos em termos de dívida pública e déficit primário, é, a guerra no Iraque e no Afeganistão foi uma guerra que custou quase 10 trilhões de dólares, além do custo social e político da guerra. No Iraque e no Afeganistão se suicidaram 30 mil ex-veteranos de guerra. Então, há um custo social disso bastante expressivo e um custo político. O Trump quer evitar. E ele está numa certa encruzilhada, porque o Irã não dá sinal de recuar, e, ao mesmo tempo, ele precisa acelerar o fim da guerra, porque isso vai gerar contradições econômicas para vários dos seus parceiros. Mas, veja, 95% do petróleo que o Japão consome vem do Estreito de Hormuz. 70% do petróleo que a Coreia do Sul consome vem do Estreito de Hormuz. Então, só isso representa uma crise econômica mundial com impactos políticos sobre aliados dos Estados Unidos, cujos efeitos são incalculáveis. Incalculáveis. Então, a aposta do Trump é numa guerra rápida, mas essa aposta parece ser muito irresponsável e ele foi alertado por integrantes das Forças Armadas norte-americanas de que essa guerra era uma guerra que seria difícil de ser travada pelo seu alto custo. É isso. Muito obrigado. Eu fico por aqui. Muito obrigado, professor Carlos Eduardo. É, eu acho que o quadro que você monta é um quadro que dá bem a dimensão dessa situação geopolítica pela qual a gente atravessa. Eu passo então agora imediatamente para o Tadeu Valadares, embaixador Tadeu Valadares. Tadeu, com você, por favor. Eu queria agradecer primeiro, que nada, a fala do Carlos Eduardo, né, que me trouxe, digamos assim, muita informação e muita concepção. Então, eu queria, antes de fazer a minha fala, agradecer a dele. Ah, Porque, como eu disse, né, eu estava pensando, eu tinha a sensação que a minha fala poderia, de alguma maneira, complementar a do Carlos Eduardo. E essa sensação, ao meu ver, foi confirmada. Eu fiz umas notazinhas, porque eu tenho uma dificuldade enorme com retórica, e um pouco vou seguir aqui essas notas, né? Eu acho que eu levantei alguns pontos que talvez ajude a gente nessa nossa reflexão de hoje sobre essa situação gravíssima que é a guerra de agressão americano-israelense, ou se quiser, israelo-americana ao Irã. Ela está colocando, como o Carlos Eduardo indicou, na verdade, o mundo inteiro, digamos, em risco, né? Mas eu queria, concordando com o Carlos Eduardo, o primeiro ponto que eu tinha colocado para mim mesmo era de que a gente não pode analisar essa guerra sem levar em conta, né, com muita atenção, o plano, eu diria, macro planetário, né? E o Carlos mostrou que ela está muito marcado, de um lado, pela decadência relativa dos Estados Unidos, né, e dos países europeus, a gente poderia dizer, do capitalismo na sua feição quase que atlantista do norte do Atlântico, e um capitalismo que está em decadência relativa. Os Estados Unidos estão em decadência relativa junto com ele, e esse quadro, esse mínimo, ele se completa através do quê? Através de uma relação de oposição fundamental que é o papel da China em sua ascensão. Então, os Estados Unidos realmente
né, a decadência relativa, né, é muito marcada, né? Claro que numa situação excepcional, que foi a do início, né, do mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, um dado até mesmo inocente, mas que tem algum significado, os Estados Unidos eram responsáveis por algo mais que metade do PIB mundial. Em 2024, ele apenas é responsável por 14%. Então, isso é algo, né, significativo. E se a gente pega as estimativas do FMI para 2026, elas indicam, se nós calculando o PIB, né, pela paridade de poder de compra, que a China será responsável este ano por mais ou menos 20% do PIB mundial. Aos Estados Unidos corresponderão 15%, né? 5 pontos percentuais abaixo, e a União Europeia caberá 14%. Então, eu acho que esses dados muito simples te dão, digamos, uma medida, tem N outras, né? E o Carlos Eduardo mostrou várias delas, mas mostra isso, decadência relativa à ascensão ininterrupta, né? O ponto 2, isso aí, né, ou o quadro macro, digamos, o mais macro dos quadros macros, o meu ponto 2 é que essa guerra que eu qualifico de uma guerra imperial, imperialista e uma guerra voluntarista. Ela foi feita pela vontade de duas potências, né? E ela reflete, no fundo, né, a minha visão, uma ubris americana e uma ubris israelense convergentes. E isso aí mostra que eles se meteram numa guerra que, desde o início, ela já começa como sendo a mais impopular das aventuras bélicas dos Estados Unidos em tempos recentes. Então, eu preciso dois dados assim, né? Pouco antes de que as duas potências nucleares, né, começasse essa guerra de livre escolha contra uma potência não nuclear, os americanos já tinham se manifestado. Houve uma pesquisa, eu tomei nota, de uma entidade chamada YouGov, e essa entidade fez uma pesquisa pouco antes do começo da guerra, e por essa pesquisa, apenas 21% do universo pesquisado, essas pessoas eram favoráveis a ações militares, 21%. 49% desaprovavam qualquer operação militar, pouco tempo antes do início da guerra. Começa a guerra. Aí, no dia 1º de março, agora, essa mesma YouGov fez outra pesquisa, pela qual essa pesquisa, os resultados sinalizaram que 34% passaram a aprovar a aventura atual. Ainda assim, 44% se mantiveram contrários. Isso é muito problemático para o governo Trump. Muito problemático. Vamos ver quais serão os resultados da próxima pesquisa, né? Que deve estar por sair. Então, com isso, de certa forma, eu passo para o que seria a parte 3, o ponto 3. Contra quem se batem esses dois países agressores? E aí eu tentei buscar informação para a gente, né? Em termos estritamente militares, as forças iranianas são compostas, né, por aquelas forças armadas tradicionais, as três forças armadas tradicionais, mas também pelos contingentes da Guarda Revolucionária, né, que é uma criação, né, da Revolução Islâmica. As Forças Armadas, elas têm na ativa algo como 610 mil efetivos. A isso se soma mais uns 350 mil reservistas, ou seja, quase 1 milhão. A Guarda Revolucionária, por sua vez, ela dispõe de cerca de 200 mil efetivos altamente treinados. Isso é um quadro, né, complexo, o mínimo que se pode dizer. Mas, além disso, a gente não pode esquecer que o Irã ele conta com as milícias Basij. Essas milícias, esses milicianos, os milicianos ativos, digamos, né, que estão cumprindo com a sua obrigação no cotidiano, são cerca de 100 mil. E os milicianos, digamos, na reserva, né, com ou sem aspas,
cerca de 600 mil voluntários, tá? Aí eu coloquei no ponto 4. Guarda Revolucionária. Como é que é mesmo essa história da Guarda Revolucionária, né? Então, é o seguinte, a Guarda Revolucionária, essa invenção da Revolução Iraniana, ela dispõe de mísseis, dispõe inclusive de mísseis hipersônicos, ela dispõe de drones, desses mísseis hipersônicos, alguns deles, alguns deles ela tem aparentemente em grande quantidade. Os hipersônicos, talvez a quantidade seja menor, mas eles são poderosíssimos, né? Essa guarda também produz, não é que ela compra, ela produz drones avançados, né? E também lanchas rápidas de combate, e nessas lanchas tem mísseis de curto alcance. Então, isso ser lanchas, mas são lanchas muito perigosas, né? Então, vamos dizer, o cometido, a missão da Guarda Revolucionária, ela cuida também de segurança interna. Então, veja como ela é uma entidade um tanto diferente de Forças Armadas tradicionais. E ela também é encarregada, eufemisticamente, de operações externas, colocando essas operações externas entre aspas, e pensemos nas milícias xiitas iraquianas, no Hezbollah, nos Houthis, no Hamas e alguns grupos ainda remanescentes, mais ou menos estruturados, na Síria. Esses são os interlocutores iniciais externos da Guarda Revolucionária, né? No fundo, a Guarda ela é a principal responsável pela capacidade iraniana de desenvolver o que é indispensável para eles. Técnicas, táticas, estratégias, instrumentos, o que você queira, de guerra assimétrica. Então, eles são os dedicadíssimos à guerra assimétrica. O que eu acho, quer dizer, uma coisa que me chamou minha atenção, eu posso estar errado, eu não sou especialista. A guarda é algo singular. Você não encontra uma coisa parecida, pelo menos até onde eu pude pesquisar. A guarda é algo singular, ela é um sistema em si mesma, ela é um sistema que funciona basicamente num circuito fechado. Ela é uma espécie, eu diria, de totalidade rara. Ela é uma espécie de complexo militar, industrial, tecnológico, completamente autônomo e totalmente separado das forças armadas tradicionais, com que, obviamente, eles se articulam o tempo inteiro, né? Esclarecido esse ponto, aí eu fiz para mim mesmo uma pergunta retórica. O Irã é um país conquistável via invasão terrestre? Então, isso é importante na medida em que a guerra chegou ao seu 10º dia, com essa fisionomia que é a fisionomia dela hoje. Vamos ver qual será amanhã. Então, eu fiz essa pergunta retórica, e para começo de conversa, a gente tem que levar uma coisa em conta, simplíssima. O Irã é 3 vezes maior do que a França, tá? O seu território é mais ou menos equiparável, equivalente ao do estado do Amazonas. É um país enorme. A sua população, ela está por volta de 93 milhões de habitantes, talvez um pouco mais. E isso que é o importante, ela é maciçamente organizada, a gente diria, né, usando a nossa linguagem, né? Organizada ideologicamente, organizada religiosamente, organizada politicamente. E organizada por quem, a partir do quê, a partir de que visão? Ela é organizada a partir de um estado onde, vamos dizer, o estamento dos clérigos tem um poder imenso, né? E ela é organizada a partir de uma visão que é única dentro do islamismo, que é a visão xiita dos 12. Não é o caso de a gente entrar em muita análise do xiismo, mas o xiismo ele tem isso um pouco que o Carlos Eduardo sublinhou. O xiismo é uma religião que ela se forma historicamente
como uma luta, a proposição religiosa, teológica, ideológica, como se queira, mas ela é aqueles islâmicos que se levantam sempre por obrigação religiosa, inclusive, contra a opressão, a injustiça e a tirania. Esse é o discurso. E isso vem desde lá de trás, vem do século VII. É um negócio complicadíssimo, que eu um pouquinho entendo, mas que é uma linhazinha. Quando o Muhammad, né, faleceu, ele não deixou um sucessor designado, segundo alguns. Os xiitas acham que ele deixou sim e que os sunitas aqui bagunçaram a história. Mas ele não deixou. E aí estabeleceu-se uma discussão se o sucessor, o califa, deveria ser uma sucessão dinástica, mantido na casa, digamos, de Muhammad, ou se era algo que a comunidade, os notáveis da comunidade deveriam decidir. Quem ganhou essa parada foram os notáveis da comunidade e eles instituíram, então, o primeiro dos quatro, que eles chamam os califas justos, Abu Bakr, né? Depois Omar, depois Uthman. E depois do quarto califa é que vai ser o Ali. Os xiitas são os Shia, são os partidários de Ali. Só que essa moçada, para eles, os três primeiros foram usurpadores. Então, o que os sunitas acham? Os sunitas e os sunitas acham que os quatro primeiros são os chamados califas virtuosos. Mas, para os xiitas, não. Houve três usurpadores, todos eles foram assassinados. Até que chegou o quarto califa na ordem cronológica, o primeiro na ordem da legitimidade xiita, que é o Ali, que também foi assassinado. Né? Então, então aí com isso eles se separaram. Eles se separaram. Anos depois, o neto do profeta, o Hussein, foi massacrado com a família dele, já era a época dos Omíadas, que depois foram sucedidos pelos Abássidas, mas os Omíadas, o Yazid primeiro, um general do Yazid, um exército grande, massacrou o Hussein e ele estava com umas 70 pessoas com ele, inclusive com família, criança, mulheres e tal. E eles foram massacrados numa batalha em 680, Karbala. Essa coisa é absolutamente fundamental. Porque por isso é que essa história do sacrifício, os xiitas voltaram, quer dizer, foi aquela desgraça completa, e os xiitas, aos poucos, quase que como romeiros, como peregrinos, eles fossem, iam a Karbala, que é hoje onde é no Iraque, né? Iam a Karbala para se lamentar, para penitenciar-se, para dizer que eles deviam haver morrido com o ou 100. Então, por isso que eles têm isso, eles são os que sempre se rebelaram. Claro que tem ainda alas dentro do islamismo, tinha uma ala, que eu não sei ainda se existe, dos carigitas, que ainda eram mais revolucionários, e que tão revolucionários, que foi um carigita que assassinou o quarto califa. Né? Então, o quarto califa, o Ali, foi assassinado por um carijita, não por um sunita, por um carijita. Tá? Então, eles têm isso. Isso aí faz com que eles digam, eles têm, digamos, se a gente for falar numa linguagem muito ocidental, eles têm uma absoluta adesão, em princípio, né, como, pelo menos como horizonte teológico, religioso, político, eles têm uma absoluta adesão que eles nós chamamos uma ética dos valores absolutos. Eles têm que enfrentar qualquer tentativa de injustiça, opressão, tirania. Bom, isso aí é a teoria, né? Então, o que você tem? O que é importante isso hoje? É que é exatamente porque eles veem que estão fazendo uma guerra de defensiva, foi uma guerra imposta a eles em dois episódios. O primeiro episódio dessa guerra foi em julho do ano passado, aquela Guerra dos 12 Dias, né? A gente sabe a historinha de diplomacia, como uma cortina de fumaça. Eles foram bombardeados, interromperam, os americanos israelenses interromperam a negociação de bombardearam, eles voltaram a negociar, aconteceu tudo de novo. Mas nesse meio período eles se prepararam mais ainda, porque eles sempre acharam que um dia eles seriam atacados mesmo.
Mas só que agora eles se prepararam ainda mais e mandaram várias mensagens. Não façam isso, digamos, eu estou simplificando, não façam isso porque nós podemos fazer isso, isso e aquilo. E eles começaram essa segunda etapa, que começou no dia 28, estamos no 10º dia, nós estamos vendo que eles estão cumprindo com a palavra. E isso não tem prazo para acabar. Eles se prepararam, segundo alguns intelectuais, professores iranianos que eu vi conversando com ocidentais, eles disseram, não, nós sabíamos que eles iam nos atacar, nós nos preparamos para isso, nós temos como revidar, e nós vamos revidar. E vamos atacar todas as bases no Golfo e vamos atacar Israel. Hoje, até onde eu sei, eles dividiram, digamos, 60% dos ataques, que na verdade são contra-ataques, mas 60% das operações militares do Irã, elas se concentraram nas bases americanas. Então, eles foram prioridade base americana. 40% Israel. O que é que eles estão fazendo? Eles estão usando, eles tinham bastante, um número alto, eles estão usando mísseis, drones, já, digamos, de baixa qualidade. De vez em quando eles soltam um de altíssima qualidade. Mas eles estão usando drones que já estavam, e mísseis já estavam entrando em obsolescência, porque com isso eles forçam que o sistema antimísseis de Israel e dos Estados Unidos derrubaram isso, porque estão em estado quase obsolescente, mas eles destroem coisas. Então, com isso, eles vão queimando as defesas antimísseis de Israel e dos Estados Unidos. Depois que eles fizerem isso, aí eles vão começar, essa é a teoria, eles vão começar a usar os seus mísseis mais rápidos. E eles têm, pelo menos, eu não sou especialista, mas pelo menos dois tipos de mísseis hipersônicos. Um com o nome de uma cidade e o outro, agora não me recordo, um é no Ramchar, uma coisa assim, não sei a pronúncia, é 4. E o outro é 2. Esses dois, não sei se há outros, eles conseguem chegar à velocidade Mach 14 e Mach 15. Isso É o significa que eles. Fatah 2, Tadeu. Perdão? É o Fatah É 2. o Fatah 2. Eu me lembrava que era um 2 e um 4. Fatah 2 e Carola 4. E eles são. Não, não há como detê-los, em princípio. Podem ser abatidos, mas abatê-los é raríssimo. E eles estão agora começando a usar esses mísseis. Então, nas próximas semanas, nós vamos ver se eles usam mais maciçamente, e aí é que é a coisa muito complicada. É que eles estão fazendo 60 e 40. Se eles alterarem a proporção e passarem a jogar 60 mísseis muito mais poderosos em Israel e 40% nas bases que já foram atingidas, tá? Israel pode se encontrar numa situação dificílima, porque aí são os mísseis, do que eu li, né, do que entendi, eles são os mísseis que eles cobrem, cada um deles, quando solta, eles soltam assim, uns 80 submunições. Quer dizer, essas submunições, cada uma delas equivale a um canhão. Então, é como se 80 canhões ao mesmo tempo disparassem. E isso aí pode causar grande, maciça destruição. Então, quando eu digo isso, nós estamos caminhando, nós estamos preocupados com a guerra como ela está hoje. Esse possível cenário ainda é mais preocupante, porque a gente não pode esquecer que Israel tem 100 armas atômicas, né? E Israel tem acredito que tem um lado mitológico nisso tudo, mas que é o projeto Sansão. Se um dia Israel estiver realmente sob ameaça existencial completa, ele vai destruir quem o estiver atacando totalmente. Uma notinha só sobre isso. A defesa iraniana, sobretudo a defesa dos sistemas de mísseis, né, a coisa que é organizada pela Guarda Revolucionária, eles fizeram uma reestruturação de comando, eles descentralizaram os comandos. Está espalhado por todo o Irã. E cada comando
Se não consegue, se for cortado o comando central, se for bombardeado o comando central e morrerem todos os que estão no comando central, eles já estão instruídos a continuar na guerra, tomando as decisões mais agressivas possíveis. E, de certa forma, quando eu li isso, eu digo: olha só, é uma espécie de espelho do Sansão. Então, estão querendo nos distrair mesmo, destruir o nosso comando central, agora vamos passar para outro nível de violência. Então, eu acho que eu já falei bastante, não quero falar muito mais, mas só para encerrar, eu penso que quando a gente vê a disparidade em termos de território, população, e a coisa, até mesmo a concentração urbana, que em Israel é de 95%, 74%, eu acho, no Irã, essa guerra, se continuar, e ela vai continuar, uma coisa a gente já sabe: guerra relâmpago, essa hipótese inicial acabou e não volta. Guerra de atrito é onde nós estamos começando. E, segundo alguns analistas, os iranianos têm como resistir numa guerra de atrito 6 meses. Se isso for verdadeiro, nós estamos em março, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Em novembro, Trump perde o Congresso inteiro, se isso continuar. Porque isso, ao continuar nesse cenário em que entram os mísseis mais avançados, e é onde o Hormuz, a guarda revolucionária, pode fechar, manter o Hormuz fechado só com artilharia convencional. Ele não precisa nem usar outra coisa, porque o estreito é suficientemente estreito, 21 quilômetros. Eles podem usar artilharia convencional, artilharia convencional pesada, que tanto as Forças Armadas iranianas quanto a Guarda têm. Então, eu creio que esse devia ser o quadro que, no final das contas, em poucas semanas mais, talvez em um mês mais, eu estou extrapolando e especulando muito, nós tenhamos algo mais claro. Mas o algo mais claro dificilmente será a derrota do Irã, a derrota que interessa, uma derrota que tira o Irã do mapa, que transforma o Irã em vários Irãs. Essa balcanização do Irã não tem como ocorrer. Ou seja, mas e as minorias? As minorias no Irã, a única minoria efetivamente problemática é a curda. Todas as outras minorias étnicas, a maioria delas é majoritariamente xiita e do xiismo dos 12, que é o xiismo iraniano, né? Então você tem os curdos, não, eles são a maioria sunita, e eles são um contingente grande, sei lá, 16% da população iraniana. E os xiitas e os curdos já saíram notícias de que talvez eles estão sendo contactados, talvez sim, talvez não, né? Eles já foram traídos várias vezes. Mas o problema é que uma insurgência curda no Irã, se vier a ocorrer, coisa que eu não tenho muita certeza de que venha a ocorrer, mas se ocorrer, ela vai ser reprimida pelo Irã, mas ela vai preocupar muito a Turquia, o Iraque, a Síria. A tragédia do povo curdo é que ele está espalhado em território de vários estados nacionais, e todos eles temem que um dia surja um Kurdistão de verdade, e não digamos, um departamento, uma província, um setor como é o Kurdistão do Barzani, lá no Iraque. Então, eu acho que não vai sair uma revolta curda, uma revolta de minorias. As outras minorias não têm nem como, nem se quisessem, e a maioria delas, assim, com altíssimos percentuais, são xiitas. Então, se integram via o xiismo. E eu acho que a última coisa que eu acho que ainda vale a pena tocar para vocês, antes da gente bater papo, é a coisa do da impossibilidade que tem os Estados Unidos de invadir o Irã por terra. Para invadir o Irã por terra é possível, tem que se juntar um exército imenso, tem que se fazer antes muito mais de destruição que eles fizeram, tem que impor ao Irã o regime que eles impuseram, digamos,
Pensar só num, tem vários que a gente podia tocar, mas o que eles impuseram ao Vietnã do Norte. Né? Então, isso é possível sustentar por muito tempo sem que a comunidade internacional, que é tão frágil, fragmentada, prudente, etc., etc., possa aceitar isso. Uma coisa é o que eles fizeram, porque essa comunidade, em princípio, aceitou Gaza. Mas o Gaza é Gaza, o Irã é o Irã. Então, isso tem que levar também isso em consideração. Enfim, eram pontos um pouco soltos, mas que eles talvez tenham adquirido sentido exatamente a partir da moldura maior estabelecida pelo Carlos Eduardo. Muito obrigado, Tadeu. Eu acho que você, você dá um quadro de apocalipse americano, né? Bom, eu vou então abrir inscrições, já está inscrito Genuíno. Genuíno, com você, por favor. Olha, eu vou falar pouco, até porque as duas falas foram muito ricas, muito profundas e com muita novidade, que eu acho que eu estou impactado positivamente. Portanto, eu não tenho, eu não, eu vou levantar mais uma questão, basicamente, do que acrescentar as falas que foram brilhantes. O que eu queria colocar para os dois companheiros é neste quadro que o que eles colocaram aí de maneira muito contundente, muito correta, é o estado de guerra se radicalizando. É um estado de guerra escalando, é um estado de guerra se aprofundando, não é um estado de guerra com esfriamento, é um estado de guerra esquentando. Nesse caso, com todos os elementos que vocês colocaram na análise, está claro as consequências que isso pode ter dentro dos Estados Unidos, com a opinião pública americana. Isso tem consequências, como vocês colocaram, para a situação da Europa, para a situação, inclusive, da Rússia, que vai também escalar uma força política no enfrentamento da OTAN. Aí qual é a minha questão aí que tá, não, que eu queria colocar para vocês? Nessa guerra regional, escalada como vocês colocaram, como ficará a posição da China, principalmente da China? Essa guerra de atrito vai, em algum momento, nesse estágio, ter algum tipo de influência, algum tipo de contato, algum tipo de ação da China? A gente sabe que a China não quer entrar num conflito desse nível, mas pode-se criar uma situação tal, a dependência do petróleo, a questão do Estreito de Hormuz, alguma provocação do imperialismo em relação a Taiwan. Nós estamos falando de uma guerra mundial, né, pessoal? Qua- Considerando o papel da China, principalmente da China e também da Rússia, como é que se colocará essa questão da possibilidade de um conflito mundializado, né? Eu achei estranho a posição da Índia, do Modi, que foi visitar Israel com aquele antes da invasão do Irã. Mas a questão da China e da Rússia, principalmente da China, nessa dependência energética, nessa relação com o Irã, como é que vai ficar? Se a China vai se comportar apenas numa disputa tecnológica, numa disputa econômica, numa disputa geopolítica, ou se isso pode gerar um tipo de conflito com os Estados Unidos, ou os Estados Unidos com a China. Que há um conflito estratégico, concordo, viu, Carlos? Você colocou bem. Agora, nessa precipitação e radicalização, é possível essa guerra de atrito se entrar em contato com a China, com algum tipo de conflito com a China? Essa é a minha dúvida que eu coloco para os dois desse debate, porque aí nós estamos falando de guerra mundial, né, Carlos Eduardo?
Mais alguém? Sim, está escrito Samuel. Samuel Spellman, com você, por favor. Tudo bem enganado. Eu queria, na Sim. verdade, agradecer demais a participação do Tadeu e do Cadu aqui, né? E, na verdade, minha pergunta vai ser uma continuidade de um ponto que o Genuíno levantou agora há pouco, só que sobre a Índia. A gente já ficou meio suspeito essa última visita do Netanyahu à Índia, logo antes desses eventos todos. E eu queria relembrar até quem não está nos assistindo hoje que a Índia é a sede do BRICS desse ano. E, de fato, esse posicionamento indiano começa a ficar alguma coisa um pouco mais, não sei, diferenciado, suspeito, como que a gente quiser dar. Porque houve uma negociação, por exemplo, ao redor do petróleo, que os indianos iam parar de comprar o petróleo russo. Na sequência, agora já retomaram a comprar, já que os americanos basicamente passaram a eles próprios comprar o petróleo russo, né? Então, como é que fica o BRICS nesse panorama todo, uma vez que isso acontece? O presidente Lula estava na Índia, acho que no mês passado, para um grande evento sobre inteligência artificial, né? E eu acho que os eventos preparatórios para o BRICS esse ano começam a acontecer. Só que como é que fica o panorama do bloco uma vez que isso acontece, né? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Samuel. Roberto Trevas, com você, por favor. Inicialmente, eu queria parabenizar as excelentes apresentações do professor e do nosso embaixador. Eu teria viu, embaixador, a população iraniana, cerca de 90 milhões de pessoas, como o senhor falou, pelo que eu entendi, ela está totalmente propensa e direcionada para defender o regime, ou seja, não tem, porque o que o Trump queria no início era tentar fazer uma espécie de um golpe, colocar um título, etc. Mas pelo que eu entendi, a população ou seja, é um apoio, eu diria, quase total e a própria religião deles, ou seja, indica para levar ao sacrifício supremo, né? Seria a uma primeira. Uma segunda, se por acaso, veja só, os iranianos eles estão bombardeando com os mísseis hipersônicos, principal, além das bases americanas do Golfo, ele bombardeou Tel Aviv, Haifa e outras cidades israelenses com muita intensidade. Aí eu perguntaria, haveria um ponto, porque equipamento eles têm, mísseis hipersônicos têm, de praticamente tentar fazer uma política de arrasa-terra de Israel? Ou seja, até quanto, ou seja, haveria, porque poderio bélico, pelo que o senhor falou, embaixador, eles têm, né? Agora, evidentemente, porque, como o senhor bem colocou também, Israel tem também ogivas nucleares que poderia, né, no caso extremo, é, evidentemente, levar um enfrentamento a quase uma catástrofe geral, né? E a outra coisa, complementando o próprio que o deputado Genuíno e Samuel falaram, qual seria a participação da China e a da Rússia também? Como é que a Rússia estaria enfrentando, viu, professor Carlos, essa situação de um conflito de consequências extremas, né? Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Bom, se ninguém se inscreve, vou eu próprio levantar também algumas questões e depois devolver para o Carlos Eduardo e para o Tadeu Valadares. Eu queria puxar um pouco essa discussão. Bom, primeiro agradecer muitíssimo tanto a fala do Carlos Eduardo quanto a do Tadeu, porque elas apresentam primeiro uma visão panorâmica da questão geopolítica como um todo, né? E depois eu acho que o Tadeu dá um contexto local é, que mostra que não existe a hipótese, aparentemente não existe a hipótese de uma guerra, de uma guerra de curta duração, né? E mais, não existe a hipótese de não existência de um processo de desgaste
tanto dentro dos Estados Unidos quanto dentro de Israel, na medida em que começam a existir perdas humanas, perdas materiais importantes, na medida em que há um avanço na crise, na crise econômica, e na possibilidade de agravamento da crise econômica mundial. Mas eu queria puxar uma outra questão, especular uma outra questão, ou duas outras questões, né? Uma é entender um pouco o jogo do lobby sionista nos Estados Unidos que levam a uma situação de postura americana, em parte, em grande parte, conectada a seus interesses geopolíticos, mas em outra medida, sobrestando e dando suporte aos interesses de Israel nesse conflito, não é? Eu queria entender um pouco esse jogo, porque ele passa por processos que já são históricos já há algum tempo, já em outros conflitos anteriores do Oriente Médio, que é o do peso relativo do lobby sionista dentro dos Estados Unidos. Queria, se fosse possível, que vocês falassem um pouco sobre isso. Mas a segunda questão que eu queria era introduzir como isso todo, como todo esse quadro se rebate de alguma maneira sobre o Brasil, né? Nós estamos vislumbrando, e agora mais recente, alguns movimentos começam a ficar muito explícitos de manifestação de desconforto americano em relação à posição brasileira, de não respaldo, né, às posturas americanas. É, Claramente isso se deu em relação ao tema da Venezuela e agora se dá de maneira forte em torno também da questão iraniana, certo? O Brasil tem manifestado publicamente, isso tem levado à manifestação de desconforto, tem manifestado uma não concordância com o processo de guerra encetado pelos Estados Unidos e Israel no Oriente Médio, né? E agora, nesses últimos dias, começa a surgir uma certa ameaça, pelo menos retórica, né, de ações dos Estados Unidos sobre o Brasil, que começaram agora com o encontro de lideranças latino-americanas para as quais o Brasil não foi convidado, explicitamente, né, não foi convidado, e inclusive com algumas manifestações do Ministério de Relações Exteriores, né, do Departamento de Estado, Marco Rubio em particular, é, que demonstram o não conforto com a posição brasileira, inclusive explicitando o não convite ao Brasil para participação, tendo em vista essas manifestações ou esse posicionamento brasileiro, né? Eu gostaria de vocês mencionassem um pouco os repartimentos de tudo isso na situação do Brasil, na medida em que o Brasil é, claramente não tem nenhuma capacidade dissuasória, né? Ao contrário, as Forças Armadas brasileiras têm uma postura subalterna em relação às Forças Armadas americanas, né? Ou seja, as ameaças sobre Brasil vêm crescendo também. Carlos Eduardo, com você, por favor. Ok, bom, queria agradecer as perguntas profundas, cruciais e que certamente superam a minha capacidade de resposta mais imediata. Em relação à posição da China, a China vem buscando respaldar esse caminho do direito internacional, respaldar o caminho de transição para uma ordem multipolar, uma transição pacífica para uma ordem multipolar. Essa tem sido a estratégia da China, mas já começam a haver sinais
de que a China está recalibrando um pouco essa estratégia. Então, agora, por exemplo, o principal portal das Forças Armadas Chinesas, que é o China Military Book, ele publicou as 5 lições da guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã. E entre as 5 lições que se coloca, está o perigo da fé cega na paz. Essa é uma das lições que os chineses estão tentando tirar dessa situação. O orçamento militar chinês registra um aumento moderado, não é, em relação ao ano anterior, de 7%, mas eu creio que essa guerra coloca a preocupação com a dissuasão como uma preocupação mais central na estratégia chinesa, né? Eles colocam, entre as 5 lições, colocam vários aspectos. Uma delas é o risco da traição interna, né? A traição interna, a fé cega na paz, a ilusão da vitória é outra lição. Então, acho que o pensamento estratégico chinês está em movimento. Uma eventual queda iraniana e controle do Estreito de Hormuz pelos Estados Unidos não necessariamente atingiria a China de morte, porque ela pode suprir o consumo de petróleo que ela absorve do Estreito de Hormuz, ela pode, em princípio, absorver com articulação com a economia russa. A Rússia tem volume de produção suficiente para abastecer a economia chinesa e superar, digamos assim, esse obstáculo. Isso vai, de alguma forma, também aprofundar a relação estratégica da China com a Rússia. De toda forma, por exemplo, o Wall Street Journal, ele deu uma notícia ontem de que os radares norte-americanos registraram navios iranianos abastecendo em portos chineses que são tradicionais por fazer carregamento de elementos químicos. Então, estaria havendo possivelmente um apoio da China mais logístico para abastecimento das necessidades militares iranianas, como de alguma forma a China fez com a Rússia, exportando equipamentos de dupla atuação. Então, a China avança um pouco nesse caminho, creio que respaldando o Irã com uma certa base logística. E um dos efeitos da guerra está sendo a reentrada da Rússia na economia mundial. Os Estados Unidos, que pretendiam eliminar as exportações de petróleo da Rússia para a Índia, já tiveram que abandonar as sanções e permitir que a Índia voltasse a comprar petróleo russo. Então, um dos efeitos da guerra é um brutal fortalecimento da economia russa, porque o espaço asiático todo, que é próximo à Rússia, se tornou um espaço vulnerável, e os Estados Unidos não têm condição de atender esse mercado. Então, um dos efeitos concretos é o fortalecimento da Rússia. O BRICS, não é, evidentemente, tem que rever suas estratégias e incluir a questão da dissuasão como um elemento bastante relevante. Não adianta o BRICS ficar sendo o campeão do direito internacional, tirar declarações, tirar iniciativas que não têm concretude nenhuma, que não têm impacto nenhum na realidade. Os BRICS têm que se organizar no plano da dissuasão. A questão também da alternativa monetária, né? Os BRICS têm recuado um pouco
no ímpeto, bastante no ímpeto, de criar uma moeda alternativa ao dólar, diante das pressões do Trump em relação a isso. É claro, não é? Fica claro que essas pressões não são pressões pontuais, são pressões consistentes e crescentes. Então, flexibilizar para as demandas do Trump em relação a isso, talvez seja muito mais conceder do que realizar um recuo pontual. E não é nada claro, por exemplo, que caindo Trump e voltando o Partido Democrata, que essa economia de sanções, embargos e pressões não continue funcionando. Isso não é nada claro. Pode perder, digamos assim, a sua velocidade, pode perder o seu nível de agressividade, mas pode ser que não se recue tanto de certas posições estabelecidas. Então, é muito importante que o BRICS tenha essa capacidade de tomar iniciativa própria. É claro que existem uma série de obstáculos para isso. Entre os obstáculos estão o fato de que os governos progressistas dos BRICS não têm controle absoluto sobre seus estados. Esses governos têm controle parcial, não é? E limitado sobre seus estados, muitas vezes tendo que confrontar ou tendo o obstáculo, se não confrontam, mas tendo o obstáculo de uma burguesia local associada e dependente à liderança norte-americana. Então, esse é um desafio existencial para o BRICS, não é? Está claro, não é? Diante da agressividade imperialista, que esperar que tempos melhores venham não é uma solução. É preciso se tomar iniciativa, se estabelecer uma estratégia de confronto, porque o confronto está sendo dado externamente, e na ausência de um padrão monetário no BRICS, o que se está estabelecendo é esse sistema de substituição do dólar pelo ouro como moeda de reserva. Isso a China está articulando isso, as compras chinesas de ouro têm se incrementado significativamente, e isso é uma ameaça e uma força de pressão que se coloca contra o poder militar norte-americano, que está, em grande parte, lastreado no dólar. Em relação ao lobby sionista nos Estados Unidos, não é? Há muita discussão. O John Mearsheimer escreveu um livro dizendo que o lobby sionista não se explica pela posição geopolítica que Israel tem no mundo. Eu acho que, em grande parte, se explica sim. Eu acho que Israel tem um papel de dissuasão das forças políticas árabes, inicialmente, sobretudo, as forças políticas seculares árabes, mas também tem um papel de dissuasão de uma força religiosa árabe que possa ter uma atividade significativa anti-imperialista. Israel tem claramente essa função para os Estados Unidos e por isso que recebe tanto apoio norte-americano. Israel é uma espécie de satélite dos Estados Unidos e exerce funções de combate, dissuasão, perseguição, destruição, poupando que os Estados Unidos entrem diretamente nisso. Há discussões em relação ao caso Epstein, né? Se sabe que o Epstein tinha vinculações ao deep state israelense, que recebeu um primeiro-ministro na sua casa, do Partido Trabalhista, que é um partido praticamente em desaparecimento em Israel, né? A esquerda israelense praticamente desapareceu. Se olha o panorama do Congresso israelense, é um Congresso de extrema-direita ou de direita liberal, né? A chamada esquerda praticamente desapareceu. Mas, de toda forma, o Epstein recebeu, não é, um ministro da Defesa na sua casa, que frequentava a sua casa. Não é? E há que se explicar por que o Epstein ele
organizava uma prostituição ilegal e filmava aqueles que participavam dessas cerimônias. Ele poderia organizar uma prostituição legal, não é? Mas além dele organizar uma prostituição ilegal, ele filmava as pessoas. Por quê? Por conta própria ou para atender a algum interesse mais profundo? Essa é uma questão que fica colocada. O quadro brasileiro é um quadro de extrema preocupação, porque é um avanço das forças imperialistas sobre a América do Sul, brutal, e nós estamos em situação de vulnerabilidade, né? Pelas razões que você colocou. As nossas forças armadas são vinculadas aos Estados Unidos historicamente, não houve um ajuste de contas com o golpe de 64, pelo contrário, o campo democrático brasileiro fugiu disso. Nós não temos a história que a Argentina teve, nós não temos nem a história que o Chile teve. É uma história nossa de conciliação pelo alto, com altos custos, com altos custos. E nós somos não só vulneráveis por essa passividade frente ao legado militar do golpe de 64, mas nós somos vulneráveis pela passividade diante das políticas públicas sustentadas pela hegemonia norte-americana, que são as políticas de austeridade, que estão levando ao colapso das forças progressistas no mundo todo. O Brasil, se você pega os dados, o Brasil tem crescimento zero negativo desde maio de 2025. Desde maio. É óbvio que uma política monetária dessa, como é que pode sobreviver a algum crescimento econômico? Como é que pode ter um projeto de desenvolvimento do país com uma política monetária dessa e uma política fiscal onde o ministro da Fazenda quer ser mais real do que o rei? O mundo inteiro está com déficit fiscal e o ministro da Fazenda quer colocar metas que nem o Congresso reivindicava. Então, esse não é um bom caminho. Não é? Aí fica se pensando, o povo brasileiro de direita conversa fiada. Um terço do povo brasileiro não vota mais em ninguém. Votam em nulos, brancos ou se abstêm. E é esse segmento que nós temos que trazer de volta. Temos que trazer de volta com um projeto social de desenvolvimento que incorpore de maneira substantiva as massas. E isso pode ser uma barreira ou um instrumento de respaldo para uma ofensiva política mais popular. Então, eu vejo essa política econômica, que é a política do imperialismo, que está sendo feita aqui dentro, essa política nos vulnerabiliza. Nos vulnerabiliza. Muito obrigado, professor Carlos Eduardo. É, agradeço muito mesmo. Passo, então, agora para as considerações finais também para o Tadeu Valadares. Tadeu, com você, por favor. Obrigado. Então, você também, como em minha primeira intervenção, esses são pequenos pontos, né? O Genuíno levantou a questão da preocupação de que se essa guerra se torna cada vez maior, mais intensa, né, e que pode levar a um conflito militar de proporções. E aí, nisso, a China, qual será a posição da China, qual será a posição da Rússia? Eu creio que a gente não tem condições realmente de ter uma resposta muito sustentável, sustentável na empiria, sustentável na teoria. Mas eu penso que a China e a Rússia têm todo o interesse em que o Irã, ao final desta guerra que deixou de ser uma guerra relâmpago há muito tempo, está se tornando uma guerra de atrito, que o Irã não perca essa guerra. Porque se o Irã perder essa guerra, eu diria que o Golfo, que é chamado pelos árabes de Golfo Árabe, que é chamado de Golfo Pérsico pelos iranianos, será rebatizado para Golfo dos Estados Unidos, então, ou dos Estados Unidos e Israel. Então, eu não creio que a China e a Rússia
deixem de dar o tipo de apoio que eles julgarem necessário para que o Irã prevaleça. Mas o que é o Irã prevalecer? Já que ele é muito mais fraco militarmente, né, em termos de, você faz conta os feijões todos, ele é muito mais fraco. Ele está lutando contra duas potências nucleares, uma delas a potência mais militarmente mais forte do mundo. Esse é outro problema. A decadência relativa americana, eles foram perdendo em vários registros, como o Carlos Eduardo mostrou com muita clareza. Mas eles continuam sendo, militarmente, tecnicamente, as Forças Armadas mais poderosas do mundo. E Israel é o que é. É um Estado, quase que eu diria, é um Estado guarnição. É um Estado guarnição sionista, colonialista de povoamento, expansionista e de expulsão de populações. Então, isso é o que ele é, ele desde sempre, não só desde 48, desde 48 como Estado de Israel. E desde antes mesmo, se a gente for atrás até Balfour, ou mais ainda, é para o século XIX, né? Mas como projeto, né? Mas eu acho que os chineses e os russos não deixarão o Irã, vamos dizer, inteiramente desamparado. Claro que eles farão análises tópicas, cotidianas, conjunturais, ali, à atualidade, para que o Irã não seja destruído. Porque eles, eu acho que têm muito claro que o Irã não pode ser destruído sem uma guerra prolongada. E uma guerra prolongada, não há guerra prolongada que os Estados Unidos tenham se envolvido na Ásia, não esquecer, né? É a Ásia Ocidental, mas é a Ásia, que eles tenham saído bem. Nem na guerra da Coreia, nem na guerra do Vietnã, nem na guerra do Afeganistão, nem na guerra do Iraque, as guerras do Iraque, né? E agora eles se envolveram com o Irã, que é tudo isso que a gente viu, né? Nós podemos, né, nas nossas interpretações, nas nossas avaliações, nas nossas análises, termos um grau de equívoco, um grau de erro que pode ser até razoável, mas não creio que seja altíssimo, né? Acho que nem o Carlos Eduardo nem eu incorremos nisso, de colocar os votos do coração acima do curso real do mundo. Não dá para fazer isso, né? Mas eu acho isso. Não, não vai haver uma guerra que leve, que descambe para uma guerra mundial. Isso pode acontecer, mas eu creio que não haverá, porque exatamente da mesma maneira como os Estados Unidos e Israel justificaram essa agressão, essa segunda agressão, né, como fosse uma guerra preventiva, da mesma maneira, noutros registros, de outra maneira, utilizando outras formas e instrumentos, tanto a Rússia quanto a China têm absoluto interesse em que o Irã não seja destruído. Então, eu acho que a gente pode, vamos dizer, explicitar isso, para aprofundar, buscar a evidência empírica, buscar as declarações, buscar as interpretações, mas eu acho que o fundamental é isso. Eles não podem perder o Irã, nenhum nem outro. Como é que eles vão fazer isso? Veremos. E o Irã tem, digamos, condições razoáveis de não cair em uma semana, de não cair em um mês. E a gente não sabe daqui a um mês, dois, como estarão os Estados Unidos, como estará Israel, sobretudo se essa letalidade desses mísseis hipersônicos for confirmada e se esses mísseis supersônicos começarem a ser utilizados grandemente. Tudo isso são especulações, são expectativas, são uma espécie de uma atividade, aguardar para entender melhor. Mas o básico é isso. Não vejo como Rússia e China abandonarem o Irã, porque estarão se abandonando, tá? Então, bom, acho que isso aí em relação a essa questão da Rússia. E em relação à nossa questão na América do Sul, América Latina, o quadro ficou muito claro. Ou seja, que se a ficha
ainda não houvesse caído, ela caiu, só não ouviu o barulho da ficha no chão que ele não quis. Mas no momento em que, aí direitinho, saiu a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, a partir daí ninguém pode se surpreender com o que os Estados Unidos estão fazendo com a América Latina e com o que continuarão fazendo. A questão não é isso, ficar achando que não acontecerá. Acontecerá. A questão é, teremos condições, não as condições que o nosso coração pede, mas as condições que a realidade indica, nós, América do Sul, sobretudo, de fazer frente a essa brutal agressão americana, e essa agressão americana, Venezuela vamos dizer, é a vítima mais evidente, mas Cuba está, Cuba seria, como eu de bola da vez, e todos os demais países que não sigam a cartilha imperial, imperialista, agressiva dos Estados Unidos, explicitada na doutrina de segurança nacional, que saiu, eu creio, em dezembro passado, né? Então, isso é como eu vejo a coisa em relação à América Latina, em especial à América do Sul. Falando em especial à América do Sul, porque eu volto a uma coisa que para mim parece, a mim me parece clara, não sei se é claro para todos, mas os Estados Unidos, os Estados Unidos mantém com o México uma relação muito complexa. O México é, econômica, financeira, etc., etc., o país mais dependente dos Estados Unidos. Eu acho que mais do que ele, no hemisfério, se é que é mais, seria o Canadá. Mas Canadá e México são os países mais dependentes dos Estados Unidos. O México, pela sua história, que a gente sabe de cor e salteado, ao mesmo tempo que ele é extremamente independente, ele busca ser o mais autônomo possível numa situação de extrema dependência. Ele joga um jogo muito complexo. Mas o governo atual do México, o governo anterior, conseguiram jogar esse jogo. O governo atual conseguirá jogar esse jogo se o Trump, em vez de se liquefazer, como muitos de nós gostaríamos, eu acho que todos nós, mas se liquefazer em função, inclusive, da aventura contra o Irã, antes de novembro que vem, isso aí já seria um grande alívio. Mas se isso não acontecer, Cuba está ameaçadíssima, como não estava há décadas, desde da Baía dos Porcos, né? Então, Cuba está ameaçada. A Nicarágua está ameaçada. A América Central são países pequenos e balcanizados. As ilhotas do Caribe, todas em pior situação ainda. Nesse sentido, os Estados Unidos têm a América Central e o Caribe na mão. Não inteiramente, porque nunca nada está inteiramente na mão, só na mão de Deus. Não sendo a de Deus, não tem como. Mas eles têm estruturalmente todas as condições para fazerem, vamos dizer, fazerem de gato peteca a América Central e o Caribe. Então, o que sobrou? Sobramos nós da América do Sul. Agora, o problema é o momento histórico, depressivo politicamente, depressivo ideologicamente, depressivo em termos de estratégias econômicas, políticas de longo alcance. Nós estamos, e Brasil, Colômbia, né, agora está votando, né? Mas Brasil e Colômbia, nós somos, no fundo, o que sobramos, porque, a meu ver, eu sei que dentro da esquerda tem uma grande discussão sobre a Venezuela. Tem gente que acha que a Venezuela está muito bem, muito obrigado, está toreando os Estados Unidos de uma maneira maravilhosa, né? E tem outros que dizem, olha, foi-se. Eu tendo a pensar que o foice está mais perto da verdade do que está tudo muito bem, muito obrigado, estamos historiando esse animal, esse Miura enlouquecido. Tá? Mas se a Venezuela está contida, no mínimo está contida, é uma coisa tristíssima. Quem sobrou? Pense país por país, vão descendo. Sobramos nós e a Colômbia, dependendo do que está ocorrendo hoje por lá, em termos de ciclo eleitoral. Então, nós estamos sendo isolados pelos Estados Unidos. Os E Estados o Unidos. Uruguai?
o Uruguai também, mas aí tem aquela coisa, aí você, é um erro meu e é um erro de visão de mundo, né? O Uruguai sabe, nós temos nós temos todo o carinho, o amor. Eu vivi 7 anos no Uruguai, trabalhei 7 anos no Uruguai. É espetacular, mas é espetacular, mas é Uruguai. O Uruguai não pode ser muito para nós como apoio. Já o Paraguai, que é outra coisa, né? Quer dizer, outra coisa, o Paraguai pode ser, está sendo para nós um perigo cada vez maior. Então, contando mesmo, temos o Uruguai. Mas o Uruguai o caminhãozinho do Uruguai não agrega muita areia no nossa caçamba. Hum? E nós temos, talvez, a Colômbia. E não temos hoje mais ninguém. Então, a gente pode criticar, a gente pode criticar muito, eu acho que deve, as estratégias do Brasil, mas nós estamos numa situação muito difícil e que eu não sei, acho que nenhum de nós sabe, o que vai acontecer, porque vai tudo, olha só, tudo depende do resultado dessa aventura militarista, agressiva, imperial, imperialista, etc., e mais, que os Estados Unidos e Israel resolveram instaurar. Não precisavam dessa guerra, não precisavam de forma nenhuma, mas foi uma guerra de opção, uma guerra de construção de uma hegemonia americana e israelense em toda a área do Golfo. E isso envolve tantas forças, tantas contradições, tantas tensões e tantas possibilidades de dar errado, que eu acho que vai ser difícil que essa aventura dê certo. Nenhum de nós é profeta, eu muito menos. Mas eu tenho eu tenho esse sentimento de mundo, que eu estou deixando meu coraçãozinho falar e a minha cabeça ficar fascinada pelo que o coração diz. Mas eu não vejo como os Estados Unidos e Israel se saírem bem. A vitória iraniana é simplesmente sobreviver. A vitória americana e israelense ou envolve transformar o Irã numa Indochina, em matéria de bombardeios, e isso não é sustentável. Ou resolve, o que ainda é pior, eles ingressar no território iraniano com um grande exército. Não se darão bem, não se deram bem, repito, na Coreia, no Afeganistão, no Vietnã, no Iraque, ainda está tudo em aberto. E quando eles saem, o que eles deixam é pura destruição. Então, eu acho que eu vejo assim, eu posso estar muito enganado. É isso. Muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente teve uma atividade de grande peso, de grande densidade. Quero agradecer ao Carlos Eduardo, quero agradecer ao Tadeu Valadares. Quero já deixar um convite para que todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube estejam conosco na próxima segunda-feira em um novo Diálogo Amsul.